A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos hoje aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, esteja conosco nesta leitura, Pai. Proteja-nos de todo mal, Senhor, que caia por terra toda seta inimiga, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, entre em nossos corações e nos ensine, Senhor, a nos direcionarmos sempre a Ti, Pai. A andarmos sempre em Sua direção, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no primeiro livro de Samuel, né? Até ontem a gente viu que os filisteus tomaram a Arca da Aliança, mas eles foram amaldiçoados por Deus por ter roubado a arca, e eles acabaram devolvendo a arca. E numa batalha entre os israelitas e os filisteus, nessa última batalha, Deus salvou Israel, né? Através de um estrondo, acabou matando muitos filisteus, o qual o restante, os israelitas acabaram indo atrás deles, né? E hoje a gente vai ler a partir do capítulo 8, Israel pede um rei. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, e o do segundo filho Abiás. Estes foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andavam pelos caminhos dele. Antes se inclinavam à avareza e aceitavam o suborno e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram-lhes: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como tem todas as nações. Aqui para vocês verem, né? Apesar de ter um Deus maravilhoso, um Deus tão próximo, um Deus protetor, e mesmo assim eles preferem andar como as outras nações, né? Imitando as outras nações, tendo um rei à frente, né? Versículo 6. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Ouve a voz do povo e tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Então aqui Deus está dizendo: olha, vocês podem me seguir os meus mandamentos e serão abençoados, mas se vocês querem um rei, então olha o que o rei vai fazer com vocês. No versículo 10, E Samuel falou todas as palavras do Senhor ao povo que pediu um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregarás nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. Ele os porás por príncipes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, façam a sua colheita, fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os darás aos seus servos. As vossas sementes e as vossas vinhas ele dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus servos. Também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores moços e os vossos jumentos ele tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de servo. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, e vós houverdes escolhidos. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disse: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Voltem cada um para a sua cidade. Aqui Samuel, ouvindo a palavra de Deus, obviamente, né? Deus falou: Não, você quer um rei, só que o rei vai fazer tudo isso contra vocês.
vocês querem mesmo assim, então tudo bem, que seja a vontade de vocês, até mesmo porque Deus não se impõe à vida de alguém. Ele pede licença para entrar. Se você der licença, Ele vai te abençoar grandemente. Você terá uma vida valorosa diante da presença dele. Agora, se você não der licença, Ele não vai te ajudar. Quando você estiver passando mal, você vai estar sozinho, porque você não deu licença para Deus te ajudar. Mas Deus é misericordioso. Quando você realmente se arrepender de coração e clamar de coração e se voltar a Ele, obviamente Ele vai te aceitar. Saul procura as jumentas perdidas, no capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas, e Quis, pai de Saul, por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem, e voltemos para porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há na cidade um homem de Deus, é um homem honrado em tudo que diz, sucede infalivelmente. Vamos-nos agora lá, quem sabe nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alfajores se acabou, e o presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Israel, o homem de Deus, para nos mostrar o caminho. Antigamente Israel, indo alguém consultar a Deus, diziam assim: vinde e vamos ao vidente, porque profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: boa ideia, então vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles para a cidade, acharam uma das moças que saíam a tirar água e disseram-lhes: está aqui o vidente? E elas responderam: sim, eis aqui, aí o tens diante de ti. Apressa-te, porque hoje ele está na cidade, porquanto o povo hoje tem sacrifício do altar do monte. Entrando nós na cidade, logo os acharei, antes que suba ao altar para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício e depois come os convidados. Subi agora que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, e estando no meio dela, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao altar. Aqui Deus avisou de antemão para Samuel que Saul vinha em direção a ele e o que era para ser feito. Então, por isso que Samuel lhe saiu ao encontro. Aí no versículo 15: porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem te falei. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao altar do monte e come hoje comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes teu coração com elas, porque já acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura
não é para ti e para a tua casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, bem me fala como semelhantes palavras? Porém Samuel tomou Saul e o seu moço e os levou à sala de jantar, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que eu te dei, da qual te disse, põe na parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espada com que havia nela e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Então desceram do alto da cidade e falou com Saul no terraço. E se levantou de madrugada, e quase ao nascer do sol, chamou Samuel a Saul ao terraço, dizendo: levanta-te e despertar-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passa diante de nós. E passou. Porém tu esperas agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Aqui Samuel vai ungir Saul como capitão de Israel ao comando de Deus, né? Mas amanhã a gente lê isso aqui. Como vocês podem ver, hoje minha rinite está muito atacada, está difícil de ler aqui. Já é o terceiro vídeo que eu estou fazendo. Mas amanhã a gente continua. É importante que aí amanhã a gente vai ver a unção de Samuel e tudo o que acontecerá, que o Samuel vai dizer a Saul que vai acontecer até ele realmente se colocar como capitão acima dos israelitas, né? Senhor Deus e Pai, obrigada por tua palavra. Senhor, obrigada por estar conosco sempre, Pai. Proteja-nos de todo mal, perdoa os nossos pecados, Senhor, não somos nada sem ti, Pai. Que o mundo agora possa se voltar para ti, Senhor, se arrepender de seus maus caminhos, Senhor, se voltar aos seus caminhos, caminho de paz, caminho de bênção. Que todos nós estejamos ao seu lado, Senhor. Não nos desampare nunca, Pai. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em teu coração e que Deus abençoe.